Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Santana David de Andrade. Vou apresentar o estágio supervisionado online do ensino fundamental. Faço segunda licenciatura em Pedagogia na Uninter. Meu tema do projeto é materiais de apoio para aprendizagem. O projeto, como eu falei anteriormente, é o material de apoio para aprendizagem, na qual eu vou trabalhar alguns tipos de materiais que são importantes para servir de apoio no momento das atividades, no momento de mostrar o conteúdo, de repassar o conteúdo. O tema materiais didáticos na formação de pequenas palavras. O nível será os alunos do segundo ano do ensino fundamental. E o conteúdo será revendo o alfabeto e formação de pequenas palavras com materiais didáticos. Então, vamos fazer revisar o alfabeto, porque sabemos que muitos alunos, ele vem do ensino fundamental, do ensino infantil, continuam no ensino fundamental e não tem um domínio do alfabeto. Então, não podemos pular uma etapa, né? Começa a formação de pequenas palavras, se eles não têm um domínio total das letras, do alfabeto. Então, retomar esse conteúdo, o alfabeto, e começar a trabalhar essa formação de pequenas palavras. Vou citar aqui 3 referências muito importantes que falam do conteúdo. Riso fala que os materiais devem estar dispostos na sala de aula, em mesas ou prateleiras, de forma que a criança possa escolher, apanhar e usar qualquer um, à sua vontade. O trabalho livre e criador, realizado de forma diversificada, oferecendo múltiplos e simultâneos de atividades. É o elemento propulsor essencial do desenvolvimento de atitudes de ordem afetiva, intelectual e social, e como tal não pode ser substituído em nenhuma hipótese por outro qualquer tipo de trabalho dirigido, onde o educador determina o que a criança deve fazer e como. Então, fala aqui, né, da importância de ter esses materiais expostos para os alunos, que eles têm as opções de escolha, o que se destacar mais, o que for mais interessante para ele. Tem importância, né, de ter esse planejamento, de estar à vista dos alunos, atividades, materiais de apoio que vai servir naquele conteúdo dando, vai ser um complemento, vai ser um apoio. Ronca fala que o movimento lúdico simultaneamente torna-se fonte prazerosa de conhecimento, pois nele a criança constrói classificações, elabora sequências lógicas, desenvolve psicomotor e afetividade e amplia conceitos das várias áreas da ciência. Então, continuando, né, reforçando esse movimento lúdico, que ele vai ser prazeroso para essas crianças. Então, vai ter aquele momento que ele está dando o tradicional, e para reforçar esse conteúdo, para complementar, para ficar uma coisa mais forte para o aluno, é reforçar com a ludicidade, reforçar com o jogo, utilizar a importância de um professor ter materiais de apoio naquele conteúdo. Seja ele material didático, seja ele livro, atividade, música, qualquer tipo. Então, ele vai servir de apoio naquele conteúdo, reforçando e ajudando na aprendizagem daquela criança. Porque no momento que ela está utilizando esses materiais de apoio, esses materiais concretos, está no subconsciente dela, reforçando aquele conteúdo que foi dado anteriormente. Lopes, ele fala que brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. Nas brincadeiras, as crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de socialização por meio de interação, na utilização e da experimentação de regras e papéis sociais. Então, ele reforça aqui, né, o ato de brincar. Brincar é uma atividade que ele vai desenvolver outras habilidades, que não é só brincar por brincar, não é só usar um material por usar, não é só você utilizar materiais que vai ajudar naquele conteúdo por usar, não.
ele vai ter um significado na vida daquela criança naquele momento. Então, é o que? Fazer aquele planejamento, né? Aquela casadinha tradicional, com o lúdico, com os materiais de apoio naquele conteúdo, que é muito importante. Os objetivos do trabalho, do projeto, é analisar o nível educacional dos alunos, então é muito importante a gente analisar em que nível a turminha está, que nível os alunos estão, todos estão no mesmo nível. Tem uma diferença muito grande, que isso é muito importante, porque às vezes a gente está dando um conteúdo, está seguindo, digamos que um cronograma, e a metade da turma segue porque está no nível e outros não. Então a importância de saber, né, de saber em que nível a turma está. Experimentar as aulas tradicionais com o lúdico, então, como eu falei anteriormente, fazer esse planejamento juntando tradicional, expondo os conteúdos, e os materiais de apoio e a ludicidade, e ter algo diversificado. Compreender como pode associar o alfabeto com a formação de pequenas palavras. Então, como eu disse, reforçar o alfabeto que já foi estudado, ver o que tem mais dificuldade, se a turma já sabe, começar a nova etapa, a formação de pequenas palavras, ver o que eles sabem, o que eles não sabem e começar a ir para esse nível, que é importante. Sabendo, o estágio é online, só que devido a essa pandemia, só que eu fiz uma pequena simulação aqui de uma aula, como seria uma aula, como seria abordar esses conteúdos, essas atividades. Então, iniciaremos com a rotina diária, né, que é muito importante. É o momento do aluno chegar, se despedir dos pais, se acomodar, deixar seus materiais, se acomodar nos seus lugares, aquele momento de interação com dos demais alunos. Então, ver o que você fez hoje, você fez as atividades, aquele momento de interação. Então, depois fazer aquele momento de interação de toda a turma junto. Momento de música, de diversificar, de boas-vindas, bom dia, boa tarde, apresentação, exposição que você fez ontem, o que você fez hoje. Então, é interessante que a turma ele tenha esse diálogo. Revisar a aula anterior, muito importante. A gente vê o que foi estudado anteriormente e o que os alunos entenderam, porque muitas vezes a gente dá o conteúdo e não revê o que foi dado, então se perde, porque às vezes nem todo mundo compreendeu. Às vezes tem a necessidade de repetir aquele conteúdo, de reforçar, porque nem toda a turma entendeu. É muito importante revisar o conteúdo anterior, é de fundamental importância. E as atividades aprendendo o alfabeto com materiais de apoio. Então, fazer atividades, os materiais de apoio, seja ele um livro, uma atividade, uma música, para aprender o alfabeto e a formação de pequenas palavrinhas, com esses materiais de apoio que um professor deve ter para cada conteúdo. Aqui tem alguns materiais de apoio que podem ser utilizados numa turma de segundo ano. Eles ainda são crianças, então aqui tem um quadrozinho de formar. Pode ser trabalhado o alfabeto com letras móveis aí nesse quadro de encaixe. Então pode-se trabalhar o alfabeto para ver se esse aluno ele tem um conhecimento total. Aí pode ser formado pequenas palavrinhas, que é algo mais interativo, algo mais concreto, os alunos eles gostam mais. Tem dados que associar as letras, os objetos, eles fazerem essa associação que é muito importante para poder assimilar na mente deles. Tem a junção ali também de letras móveis, de encaixe, que é importante porque ele, além de trabalhar o que é o conteúdo, ele vai trabalhar outras habilidades de coordenação, de encaixe, de lateralidade. Livros é muito importante porque às vezes o aluno ele não sabe ler ainda, mas as imagens ele vai associando.
Ele vai trabalhando, associando as palavrinhas, as letras, aquelas imagens. Aqui temos uma tabela de alfabeto. Aqui a gente pode ir associando as letras, animais, que é muito importante, como eu falei anteriormente. Ele fazer essa associação, principalmente com objetos que seja da realidade deles. Associar a letrinha A, eu posso associar o quê? A abacaxi, a árvore. Então são coisas que ele tem ao redor, então eles vão saber associar. B, a banana e outras palavras. C, casa. E através disso pode até trabalhar também aí a formação de pequenas palavras, juntamente com essa tabela de alfabetos e as imagens, ele escrever abaixo a lateral de cada um. Nessas duas atividades tem uma formação de palavras. Aqui embaixo ele vai estar indicando número 1 e número 5, então ele vai formar as pequenas palavras. Número 1, ba. Número 5, lá. Formar ba, lá. O outro, 6 e 2. Número 6, cu. Número 2, bo, cu, bo. O outro, 4 e 11. 4, dó, o 11. Sé, do, sé. Aí a partir daí já temos 3 números, né? Número 10, tá. Aí o 15, pé. O 18, té, tá, pé, té. E assim sucessivamente. Vai estar os números indicando, ele vai formar as pequenas palavras. Aqui também, da mesma forma, que através de gotinhas da nuvem, ele vai formando cada um, juntando as sílabas e formando as palavras, as sílabas que eles conhecem, e vai formando. Além disso, eles podem trabalhar o que? A pintura, a lateralidade, dentro, fora, a coordenação motora. Então, o que? Eles vão trabalhar o conteúdo e há outras habilidades também. Outra atividade que pode ser um ditado, que você vai dizendo ali, a primeira imagem é o que? É no 1. Cadê o que imagem é essa? Picolé. Então, pi-co-lé. Então, a outra é o 2. Então, vou procurar aqui os números 2. Pipoca. E assim, cada número as imagens. E do mesmo jeito, depois trabalho o que? A pintura, a coordenação motora. E a outra já vai formar as palavras, vai ter as sílabas titular, né, mais importantes, que vai ser bo, pé e lu. Então ele vai formar com cada uma que está se ligando. Bola, boné, boneca. Segundo, Pelé, peteca, já é uma palavrinha maior. Pena. Do mesmo jeito na outra, lua, luva, neta. Como eu falei, é muito importante depois da atividade a gente fazer um reforço, né? Para ver o que foi assimilado desse conteúdo. Ficou muitas dúvidas? Então, fazer esse momento, né? Atividade de fixação, o momento de oralidade, porque a gente vai estar vendo quem está entendendo, quem não está entendendo, quem tem dificuldade, o que precisa ser voltado, o que precisa ser trabalhado, se precisa ser trabalhado com determinados alunos, outros materiais naquele momento da aula, porque ele tem uma dificuldade maior. Então, a importância, né? Da gente fazer essa revisão, da gente fazer essa avaliação para ver os alunos que estão entendendo, que não estão. Aqui são os autores que eu utilizei no referencial teórico. E aqui eu quero agradecer a todos que participaram, que assistiram. É um conteúdo muito importante,
principalmente para nós educadores, que temos que trabalhar, ver o que precisa ser avaliado, o que precisa ser reforçado, o que precisa ser mudado. Muitas vezes temos vários materiais de apoio, vários materiais na nossa escola, só que a gente não sabe utilizar, então é importante a gente reformular, a gente ver, porque a gente sabe que muitos alunos eles não aprendem da mesma forma, no mesmo momento, então muitas vezes a gente precisa de outros materiais para reforçar aquele determinado conteúdo naquele aluno, porque às vezes o conteúdo é muito complexo, que precisa de um complemento. Então, esses materiais de apoio, materiais que podem ser diversificados, materiais que estão no nosso dia a dia, que não possamos deixar só arquivado, só na prateleira, e sim na utilização dos nossos alunos para melhor repassar o conteúdo e a turma aprender. Então, desde já eu quero agradecer novamente a todos e muito obrigada pela participação.